Seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Galvão e este é o Blog Olhada TV. Vamos falar de esportes? E numa semana em que vimos clubes brasileiros retomando treinos e dando um sonoro "e daí" para as vítimas da Covid-19, eu vou mostrar para vocês o outro lado da moeda, um bom exemplo. Eu quero que vocês conheçam como funciona a comissão médica da Federação Paulista de Futebol, liderada pelo ortopedista Moisés Cohen, que, com base na ciência, vem atrasando, vem adiando qualquer chance de retorno do futebol no estado de São Paulo. A nossa conversa será com o representante do Sindicato dos Atletas, o médico neurologista Renato Anguiná. Vamos embora começar! Doutor Renato Anguiná, o senhor que representa o Sindicato dos Jogadores em relação ao retorno do futebol, como é que está funcionando esse comitê médico? Então, essas reuniões elas englobam médicos ligados ao futebol direta e indiretamente. Algumas pessoas são ultra especialistas em algumas áreas, mas não estão ligadas necessariamente diretamente aos clubes, mas são pessoas com bastante expertise, né? Dentro de ciência do esporte, dentro de infectologia. Então é bastante interessante a gente até ter a oportunidade de ouvir vozes que vêm de dentro do futebol e de fora. Tem sido feito tudo de maneira absolutamente com embasamento científico, não só em artigos, mas no que tem ocorrido nos outros países que estão à nossa frente no sentido da pandemia, né? Então, que já passaram por isso, a China, alguns países da Europa que estão cerca de um mês ou até um pouquinho mais que um mês na nossa frente, próprios Estados Unidos, que é como se fôssemos nós daqui a 15 dias, né? No sentido do tempo. Toda essa, vamos dizer assim, essa coleta de dados permite com que esse comitê vá praticamente de maneira assim, seguindo o dia a dia da pandemia, para poder entender, né, qual é a maneira mais segura e quando será o momento dessa flexibilização em relação ao futebol. Flexibilização significa retorno, né, doutor? Mas nós temos que lembrar que, primeiro, que ninguém tem uma data pré-determinada, não é disso que está se tratando nesse momento. Nesse momento, há um segmento, a gente está havendo um acompanhamento do que está acontecendo no nosso país, né? E o que já aconteceu fora do nosso país, nos países que nos antecederam em relação a isso. Pensar numa data, então, está fora de questão, né? Então, essa resposta certamente não é que ninguém vai te dar porque não quer dar, é porque ninguém pode dar essa resposta, no sentido de que ninguém tem essa resposta, ninguém está capacitado ainda. Ainda não há um amadurecimento no sentido do conhecimento da doença o suficientemente grande para que se tenha essa resposta pronta. Então, o que o comitê faz é ficar trabalhando em cima de dados e já ficar preparado para quando houver uma sinalização de retorno, né? Primeiro, obviamente, de retorno aos treinos, tudo mais, como é que vai ser feito isso de maneira mais segura para todos os envolvidos nesse negócio aí chamado futebol, que é um esporte coletivo e que não envolve só os jogadores. As pessoas, vamos dizer assim, leigas, às vezes pensam, são 22 mais o juiz. Mas, na verdade, é 22 mais o juiz, mais comissão técnica, mais comissão médica, né, preparação física, todo mundo que está envolvido, jornalistas que estão ali à beira do campo, vamos dizer assim, todo o staff que cuida, vamos dizer assim, do estádio, dentro dos centros de treinamento, tem desde a cozinheira que prepara a comida para os atletas, até o roupeiro, ou seja, a quantidade de gente envolvida é muito grande. Isso é uma responsabilidade que os médicos têm que ter e cuidar de todos. Um funcionário que foi para casa e foi mal orientado em relação a isso, ele pode trazer o vírus para dentro, por exemplo, de um CT. E qual protocolo vocês já imaginam? Ainda não existe uma fórmula pronta, tá? A gente escuta, por exemplo, estados diferentes com federações diferentes fazendo cartilhas diferentes. Eu acho que vai ter que ter uma unificação em relação a isso. Mas, mais do que isso, a gente precisa ter autorização das autoridades, ou seja,
Enquanto, então, no caso do futebol paulista, o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, não deliberar que há uma possibilidade de retorno, mesmo que é só aos treinos, então nenhuma conversa em relação à data faz sentido. Doutor, percebe-se uma pressão pelo retorno. Isso chega até vocês nessas conversas entre vocês, médicos? Se chegar a isso, chega via Federação Paulista, a pessoa responsável, o comitê médico, que é o Moisés. A gente, como eu, inclusive, um observador do sindicato, obviamente isso não chega a mim de maneira alguma. Mas é muito claro que para nós médicos, né, em primeiro lugar, não vem a economia, em primeiro lugar vem a preservação da saúde de quem está envolvido. O senhor consegue ver o futebol retomando ainda no primeiro semestre? Tudo vai depender, vamos dizer assim, nesse sentido, de como for ser a evolução da curva no próprio país. Ninguém vai ter, vamos dizer assim, uma atitude intempestiva do ponto de vista médico de, no meio da crise, vamos dizer assim, antes da gente atingir o pico, quando a gente estiver no auge da nossa crise aqui no sentido sanitário, abrir, vamos dizer assim, a possibilidade da volta do futebol. Isso não vai ter muito sentido. Os treinos após o pico, sim. Por isso eu estou vendo o que está acontecendo na Alemanha, por exemplo. A Alemanha estão fazendo isso, então, grupo super pequeno. Se dentro, por exemplo, não faz palestra num auditório com todo mundo, os técnicos fazem grupos pequenos, todo mundo está espalhado, tem distanciamento social. Então, isso é mais fácil você fazer dentro de um centro de treinamento do que num ambiente de jogo. Aí depois você tem que, vamos dizer assim, fazer a transição para o que vai ser o ambiente de jogo. Porque aí o jogo não tem jeito. Como na gíria de futebol se fala, tem um cara fungando no cangote do outro lá. A bola vai ser cruzada na área, tem um cara grudadinho um no outro, disputando espaço. A gente vê, às vezes, até na própria transmissão, a pessoa falando e saindo, por exemplo, saliva, né? Espirrando, assim, porque a pessoa está mais nervosa, fala. Então, assim, como é que você controla isso? Isso, por exemplo, que o Comitê Médico, não só da Federação Paulista, mas acredito que também o da CBF, de todos os estados, está procurando fazer com maior segurança, ou seja, preservar a saúde de todos os envolvidos dentro do todo. E qual seria a sequência dos acontecimentos, doutor? Primeiro vai ter que ter uma ordem, vamos dizer assim, do ponto de vista político, de cada estado, dizendo se está liberado ou não naquele estado tal atividade. Bom, isso é a primeira coisa. A segunda atividade é como os clubes vão se organizar dentro das séries diferentes, dentro do perfil econômico de cada clube, como isso pode voltar. Junto, paralelamente a isso, tem toda a orientação dos comitês médicos de cada estado e da CBF, provavelmente, dizendo como isso deve ser feito da maneira mais segura, porque nenhum médico vai gerar um dossiê, vamos dizer assim, uma cartilha de volta sem segurança. Então, aí tem esse outro passo. Aí o quarto passo é a volta do jogo. Dentro desse, vamos dizer assim, processo todo, tem a voz dos próprios envolvidos, dos jogadores, da comissão técnica, que vão conversar com o clube. Ao contrário de outros estados, a Federação Paulista tem se mantido alinhada com o que pede a OMS, a Organização Mundial de Saúde, e só vai falar em retomar os treinos nos clubes quando o pior passar. Parabéns! Nada de juntar pessoas enquanto estivermos na pandemia. O pico da Covid-19 está chegando agora. Eu espero que você tenha curtido o nosso vídeo. Fique em casa e deixe o seu like. Clique no sino para estar sempre informado dos nossos novos assuntos. Fale comigo também nas redes sociais. Os endereços estiveram aqui ao longo do vídeo e também estão na descrição. Inscreva-se no Esporte do ClickTube, a plataforma digital que só cresce no Brasil. Na terça que vem eu estou de volta, hein? É só chegar. Um abraço.